Oi, gente! Oi, pets! Eu sou a Bia Kohansky, meu blog é Pizzaria Albert. No vídeo de hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre a ração que eu dou pros meus cachorrinhos. E eu preferi vir aqui na loja mostrar pra vocês, porque aqui eu tenho acesso a todas as rações que compõem a linha que nós utilizamos, que no caso é a ração Hills, da linha Raças Pequenas e Miniatura. E ela é uma ração canadense super nutritiva, super premium. Essa ração ela é dividida em várias fases de acordo com a idade do seu pet. Então por esse motivo eu vim mostrar aqui pra vocês na loja. A primeira que nós utilizamos foi essa, Raças Pequenas e Miniatura Filhote, que é até 1 ano. E como vocês podem ver, essa linha ela tem tanto de 1 kg como de 3 kg. É o máximo que tem, não tem de 7 kg e de mais. E para um cachorro adulto ou até filhote, para 1 mês, essa de 3 kg é o suficiente, tá? Vocês querem pegar? Dá pra? Pode pegar, imagina. Depois a gente corta, desculpa. Imagina. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, saco, opa. Sempre na embalagem tem aqui uma tabela que fala de acordo com o peso do cachorro e a idade dele, você consegue calcular certinho a medida de ração que você tem que dar, tá? Então isso é muito legal. E eles comem em média, os meus comem em média 100 gramas de ração por dia, tá? Fracionado em 2 vezes e quando o filhote fracionado em até 4 vezes. Então, você pega uma porção de 100 gramas, divide em 4 vezes, em 4 porções e oferece durante o dia, tá? Bom, então essa daqui é de filhotes, pra vocês verem. Aqui é um Yorkshire, né? Agora mudou a embalagem. Antes era diferente, eram outros cachorrinhos, mas ela passou por uma reformulação, a Hills, e vem agora com um Yorkshire filhotinho. E aqui tá escrito, ó, filhote com menos de 1 ano. E aqui essa parte da raça Pequenas Miniatura é sempre assim, roxinha. Essa daqui é a de adulta, que a gente tá dando agora, né? Os nossos filhotes estão completando 1 ano, então a gente tá fazendo a transição alimentar. Eu vou gravar um vídeo só sobre transição alimentar pra vocês, tá bom? Mas então agora a gente tá passando pra essa, que é a que o Albert e a Vitória já comem, que é a de adulto de 1 até 6 anos, tá? Bom, gente, então essa daqui é indicada até 6 anos, tá? E ela tem uma subsequente, que seria essa, que é adulto para cima, bem andando, para cima de 7 anos. E depois, né, a partir dos 7 anos, a gente passaria para essa de Raças Pequenas e Miniatura também, sempre essa linha, mas de adulto com 7 anos ou mais. E posteriormente, nós temos essa daqui, que é de adultos com 11 anos ou mais, tá? Além disso, para alguns cachorros que têm alguma alimentação, alguma necessidade nutricional diferente, ou cachorros obesos, ou ainda castrados, às vezes o veterinário indica uma ração light. E essa versão da Hills tem também, que seria essa daqui, light, tá vendo? Também para adultos. Bom, gente, como eu falei pra vocês, a Hills, ela sofreu uma modificação. E o que a gente mais reclamava, assim, eu digo a gente que usa, né, os produtos, a ração da Hills, o que a gente mais reclamava é porque, assim, ela não é palatável, sabe? Então, ela é uma ração extremamente nutritiva. Ela, como eu falei pra vocês, um cachorro adulto e filhote, né, você pode oferecer apenas 100 gramas por dia, porque a quantidade nutricional dela é suficiente para um dia. Só que os cães geralmente não gostam muito do sabor, sabe? Então, por exemplo, se uma pessoa vai mudar a ração, ela dá de qualquer outra marca e vai passar para a Hills, elas sentem muita dificuldade, muitas pessoas até abandonam a Hills por esse motivo, porque os cães não gostam. E eu acho que esse feedback foi mandado para a empresa, porque nessa reformulação que eles passaram, eles trouxeram essa versão de frango, tá? Então agora todas as linhas da Hills, elas são sabor frango. E eu percebi que isso ajudou muito. Isso ajudou os cachorros a ficarem um pouco mais, assim, animados com a hora da alimentação. Coisa que antes eles, assim, não faziam tanta festinha, sabe? Eles comem, né, porque comeram isso a vida toda, mas não faziam tanta festa. Gente, o principal que eu tenho pra falar pra vocês da Hills, quando eu pesquisei, né, quando eu ia comprar, quando eu ia ter o Albert, quando o Albert ia vir pra mim,
que eu pesquisei muito sobre ração, é que a Hills, ela não se sabe dizer o motivo assim específico, mas ela é praticamente uma das únicas rações que tem o poder de evitar o surgimento da lágrima ácida, que é aquela manchinha que a gente tem aqui nos olhos e também na barbinha, né, no bigode. A própria Hills não fala nada a respeito disso, né? Ela não vende essa ração como sendo uma ração para prevenção de lágrima ácida, mas a gente que utiliza, a gente vê que isso realmente acontece. Tanto é que muita gente me pergunta o porquê que os meus cães não têm lágrima ácida, e eu posso dizer para vocês que 99% é devido a essa ração. Mas como eu falei pra vocês, a Hills não fala nada sobre isso, ela não vende a ração como sendo preventiva, mas é um fato que a gente não pode negar, tá? Ah, vou falar do frango. Ainda assim, se por um acaso você tem interesse em estar mudando a sua ração, né, pra Hills, e você perceber que o seu cachorro ele não está aceitando muito bem, uma dica que eu dou, que eu faço às vezes, é colocar um pouquinho de frango cozido, de peito de frango cozido desfiado na ração, e isso ajuda muito a eles comerem, bem pouquinho mesmo, sabe, gente? Bem pouquinho, a gente não quer viciar os cachorros a comerem ração com frango, mas um pouquinho de frango ajuda muito. E às vezes, sabe aquela água, você põe o peito de frango para cozinhar, mas numa água, né? E às vezes você tira somente a água e põe algumas gotas dessa água na ração, já ajuda muito também, já torna ela muito mais palatável, tá? Eu acredito assim, que se o seu cachorro é bebezinho, você já vai iniciar, você já inicia com a Hills, você não vai ter problema nenhum. Agora, se porventura você já dá outra ração e tá migrando pra Hills, aí eu aconselho, e se você perceber, né, que o seu cachorro não tá comendo, não tá se alimentando, não tá gostando da ração, eu sugiro que vocês façam isso, sabe? De pôr, às vezes, uma gotinha de frango, uma gotinha do líquido do frango ou alguns pedacinhos de frango desfiado, cozido. Quando eu cozinho o frango pra eles, eu não ponho sal, não ponho tempero nenhum, tá? É só pegar o frango, pego aquele peito de frango congelado mesmo, põe na panela e põe pra cozinhar e depois desfio, tá? Só isso. Bom, gente, ainda sobre esse assunto dos cachorros às vezes não serem tão fã da Hills, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que o Albert, quando veio pra mim, ele estava comendo outra ração, sim, tá? E foi muito difícil acostumar ele a comer a Hills, porque ele realmente não gostava. Mas, gente, o que a veterinária me indicou é, assim, insistir, sabe? Não desistir. Por mais que ele comesse uma bolinha, a Hills ela é tão nutritiva que às vezes essa bolinha, esse pouquinho que ele comesse por dia, já seria suficiente pra ele estar tendo os nutrientes necessários. E realmente, gente, a partir daí, depois de um tempo, ele começou a comer e hoje em dia ele come tranquilamente. Tá? Então, se vocês estiverem nessa transição alimentar, insistam, não desistam, tá? Porque um pouquinho dela que ele comer já vai ser super positivo pra ele. Mas ainda assim, gente, tem isso que eu falei pra vocês. Eles mudaram a fórmula, agora vem já com sabor de frango, isso já ajudou. Isso ajudou muito a deixar essa ração um pouco mais palatável. Então talvez vocês não encontrem esse problema que eu encontrei no início. Bom, gente, as rações, de uma maneira geral, né, elas são classificadas em 3 tipos, que é a Standard, a Premium e a Super Premium. E essas categorias, elas se diferenciam na quantidade de nutrientes e de componentes que tem a ração. Então, por exemplo, uma ração Standard, ela é uma ração de um custo muito mais baixo, que tem ali os seus nutrientes e tudo mais, porém o cachorro necessita comer uma quantidade muito maior de ração para ter a quantidade de nutrientes necessárias, tá? Então isso aumenta muito o número de fezes, por exemplo, enfim, mas tem um custo muito baixinho. Às vezes não tem aquelas propriedades específicas para pelo bonito, para outros cuidados de uma maneira geral, pelo, cor, brilho de pelo e saúde de uma maneira geral. Tem também as rações Premium, que é uma linha ali mais mediana, né? Ela é melhor do que a Standard,
na questão de nutrientes, na questão de componentes, né, ali, mas ainda assim ela também, você tem que oferecer uma quantidade maior de alimento para que o seu cachorro tenha todos os nutrientes que ele necessita, tá? E temos as rações Super Premium, que é o caso da Hills, e tem inclusive marcas que oferecem dos 3 tipos. Tem a Magnus mesmo, se eu não me engano, ela tem a Standard, a Premium e a Super Premium dela própria, sabe? Então algumas marcas têm essas categorias todas, e aí você escolhe o seu melhor custo-benefício. Bom, gente, eu indicaria sempre uma ração Super Premium, porque como eu falei pra vocês, o seu cachorro come menos, tem um odor de fezes um pouquinho melhor, uma quantidade de fezes menor, e ela é riquíssima em nutrientes que vão ali melhorar pelo, melhorar a saúde de uma maneira geral. Então é aquela coisa, né, gente? É você comer você ter uma dieta, eu falo agora falando do ponto de vista humano mesmo, né? É aquela coisa de você comer, sei lá, comer gordura, comer doce, ter uma dieta desbalanceada e de você ter uma dieta regrada, né? Nos cães a gente consegue controlar isso bem, oferecendo para eles um alimento de qualidade, um alimento super premium. Como vocês podem ver, ela não é uma ração muito barata, tá? Mas eu acredito que o custo-benefício vale muito a pena, porque aqui você gasta esse valor, mas você sabe que um saco de 3 quilos, por exemplo, um maltês, vai durar pelo menos para um mês. Enquanto que, como eu te falei, se você der uma ração às vezes mais barata, por ela não ter a quantidade de nutrientes necessárias para o seu cachorro, você precisa oferecer uma quantidade maior de comida, e isso vai fazer com que você gaste mais e que às vezes um saco de 3 quilos não seja suficiente para um mês do seu cachorro, tá? Então isso a gente tem que pensar também, além de ser um alimento muito bom para o seu animal. Gente, essa daqui foi a papinha de desmame que nós oferecemos para os nossos cachorrinhos quando eles estavam com cerca de um mês, tá? Nós íamos fazer a transição, né, do leite materno para a ração sólida, e nesse meio tempo o ideal é fazer primeiro o desmame com a papinha, né, que começa a introdução da alimentação sólida. Não é indicado a gente fazer uma transição repentina, assim, por exemplo, um cachorrinho que só mama, de repente começar a comer raçãozinha sólida, não é legal pro intestininho dele que tá em desenvolvimento, tá? Então o ideal é ter a papinha de desmame, e aqui ensina direitinho como fazer tudo, mas resumidamente é misturar com água, aguinha mor. Não tem da Hills, a Hills não tem papinha de desmame, então a gente usou essa da Premier, que também é super premium. Então assim, desde o início eles já começaram com uma ração com uma alimentação bem balanceada e bem nutritiva, tá? E eu tenho saudade.